Eu gostaria nessa noite de falar algo com você e busquei isso durante o dia todo praticamente, mas isso é o que eu gostaria de falar, acho, porque eu tenho outra palavra para você nessa noite. Essa palavra é uma palavra que está me acompanhando durante essa semana, que se encerrou ontem, mas eu ainda quero tratar com ela aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você a abrisse no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Abra sua Bíblia ou conecte aí. Livro do Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes é o livro do pregador, é o livro de Salomão, é o livro das instruções, da sapiência, do entendimento, da sabedoria, do conhecimento e dos maravilhosos conselhos que Salomão, durante a sua vida, pôde entender da parte de Deus e escreveu isso para que chegasse até nós. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Escute, quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, mais uma vez nessa noite, que apesar desse mensageiro, o Senhor venha levar-nos através do teu Espírito, Senhor, e todo o impulsionar dele, a um nível de entendimento, Senhor, mais profundo da tua palavra. E também queremos, Senhor, e necessitamos de um aprofundamento no nosso relacionamento contigo. Eu te peço, Senhor, fala-nos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. A primeira parte desse versículo traz algo que é muito claro e evidente para não apenas os leitores contemporâneos de Salomão, mas para nós nos dias de hoje. Ele está dizendo: aquele que faz armadilhas, ele corre o risco de ele mesmo cair nessas armadilhas. Mas a segunda parte do texto é aquilo que eu quero tomar como base para discorrermos nessa noite. Ele faz um alerta de suma importância. Ele diz: aquele que transpor ou romper um muro, uma cobra o morderá. Olhe para mim. Uma cerca ou um muro, na maioria das vezes em que é feito, erguido ou edificado, tem como seu objetivo aí para demarcar limites, para estabelecer divisas, né? Sempre assim. Mas num âmbito mais geral, um âmbito mais amplo do porquê é que um muro ou uma cerca vem ser erguido, nós podemos ter o entendimento que é sinônimo de proteção. Eu vou frisar isso. Na maioria das vezes, sempre que nós vemos que alguém vai erguer um muro, ou a princípio é para estabelecer um limite, um marco, as divisas, né? Mas a principal causa e motivo que leva as pessoas a construírem, edificarem um muro é para que tenham pelo menos uma sensação de maior proteção devido ao muro que foi construído. Os muros das nossas casas, ou das casas no geral, eles são erguidos ou não, na verdade, não são erguidos, só com esse objetivo de marcar a divisa com o meu vizinho, mas para proporcionarmos a maior segurança. Entra para dentro da sua propriedade, tranca o portão, e quando você enxerga o muro construído de todos os lados, traz para você e a sua casa, a sua família, uma sensação maior de proteção do que pode estar do lado de fora. Contudo, qualquer rompimento que ocorrer ou que tiver em um muro ou em uma cerca, este torna-se ineficaz, porque
de que vale ter um muro ou uma cerca de proteção de todos os lados, mas ao mesmo tempo notar-se um rompimento nesse muro, uma brecha, uma fenda, um buraco que venha possibilitar a entrada de animais, de pessoas ou de qualquer outro risco iminente. O muro só tem valia, só tem serventia se ele realmente estiver primeiro íntegro e depois se ele for respeitado. O que eu quero te dizer aqui nesta noite é que existe um muro construído ao redor de cada um de nós, e o principal objetivo desse muro ao nosso redor não é outro senão este mesmo que nós criamos quando levantamos um muro. É um muro de proteção. Como é que isso funciona? Esse muro ou essa cerca que está ao nosso redor, ela é construída de acordo que a nossa vida com Deus vai tendo progresso, e nós vamos nos colocando na situação e condição de estar ouvindo o Senhor. Já tem algum tempo que eu venho insistindo e batendo sempre na mesma tecla da questão de que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que é um Deus que nos convida a orar, a clamar, a pedir, a falar com Ele, e Ele, ao mesmo tempo que nos entusiasma, nos incentiva a pedir a Ele, ao mesmo tempo Ele nos garante resposta. O texto muito citado por todos os cristãos, quando diz a palavra: clama a mim, dizendo o Senhor, e responder-te ei. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Mateus capítulo 7, o próprio Jesus é aquele que vem dizer: pedi e dar-se-vos-á. Então nós somos instigados, meus irmãos, a falar com o Senhor e lhe fazer petições. Quando nós lhe fazemos petições, quando nós lhe fazemos clamores, quando nós recorremos ao nosso Deus, na maioria das vezes queremos uma resposta iminente, rápida, instantânea, momentânea, e mais do que isso, esperamos uma resposta positiva, mas precisamos estar prontos e preparados para também ouvir da parte de Deus uma resposta com um alto, sonoro e tremendo não. É preciso que você guarde isso na sua mente e no seu coração, que não também é resposta. E nessa noite eu quero aqui frisar a questão do não, porque esse muro de proteção que está ao nosso redor, que é erguido ao redor de cada um de nós, ele é erguido exatamente à base desses nãos que o Senhor fala para nós e que nós lhe acreditamos valor e lhe obedecemos. Porque quando o Senhor fala-nos um não quer dizer que Deus está nos abandonando, está nos tratando com severidade ou está nos desprezando as orações. Muito pelo contrário, Jesus nos ensinou a olhar para Deus como um pai. Quando vocês forem orar, a primeira coisa que vocês precisam ter na mente e no coração é que vocês estão falando com um pai, e não há nenhum pai que está disposto a sempre dar liberalmente sims para seus filhos, mas nós, como pais, nós dizemos muito mais não para os nossos filhos do que sim, e isso inicia desde o início, quando eles nascem, começamos a lhes dizer não, mas o não que dizemos para os nossos filhos tem como objetivo preservar-lhes, protegê-los, mantê-los em seguridade física e integral, e Deus não é diferente. Precisamos ter o nosso coração disposto a olhar na direção de Deus, falar com Ele, e cada vez que Ele fala um não para nós, é Deus demarcando, Deus colocando um limite, Deus plantando uma cerca, Deus erguendo um muro, não de separação, mas um muro protetivo, um muro de proteção, um muro para nos salvaguardar. Então o não de Deus, ele é tão importante quanto o sim dele. Ei, olha para mim que eu quero te dizer algo do Senhor aqui nessa noite. Não importa se você está olhando e a porta está aberta ou fechada,
fechada. Somos tentados a estar sempre em busca das portas abertas e nos alegrarmos somente quando estas estão. Mas eu quero te dizer nessa noite que se a porta estiver aberta, glorifique ao Senhor, porque é Ele quem está abrindo. Mas se a porta estiver fechada, haja alegria no seu coração, porque se você entregou sua vida realmente para o Senhor, uma porta fechada pelo Senhor é tão importante e bênção na sua vida como uma porta aberta. O que importa é o Senhor mantendo o controle de tudo, e sei que você tem condição comigo aqui nessa noite de dizer: Deus sabe o que é melhor para mim. Cada vez que Deus diz não, cada vez que a resposta dele é não, é o Senhor levantando esse muro ao redor. E cada vez que eu aceito este não, com alegria, satisfação e bom grado, eu estou me mantendo preservado. Porque o alerta de Salomão é: aquele que romper um muro, uma cobra o morderá. Uma vez rompida essa cerca, meus irmãos, uma cobra o morderá. É preciso estarmos dispostos a nos colocar diante de cada não que está colocado neste livro sagrado, porque Deus disse mais não do que sim. Deus tem os nãos comuns estabelecidos na tua palavra para observância e obediência, mas Deus tem alguns nãos que são específicos para nós, porque no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, Deus tem um não para mim, e talvez que o não que Ele me dá, Ele te dá um sim, porque nós temos essa dificuldade de olhar a vida dos outros, ver Deus dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, mas quando chega a minha vez, Deus diz não. Por que é que Deus diz não para mim? Ele sabe de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para você. E nós não podemos querer achar que estamos bons o suficientes e temos possibilidade de romper esse muro estabelecido por Deus. Vou te dar um exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que orou muito pelas pessoas, que viu maravilhas e sobrenaturais ocorrerem na vida de outras pessoas, porque ele orava, intercedia, impunha as suas mãos. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos diz que até os lenços e os aventais que se levavam do apóstolo Paulo aos enfermos, estes ficavam curados. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: eu conheci um homem que há 14 anos em espírito não sei, e em carne também não, contemplou até o terceiro céu. E ele vai contando esse relato, e ele diz: para que não me ensoberbecesse das coisas que me foi mostrada no paraíso, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear de dia e de noite. 3 vezes clamei ao Senhor para que me livrasse, e Ele me disse: a minha graça te basta. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, vamos ver um exemplo clássico. Jesus está no Getsemane, Jesus está na agonia, é chegada a hora, Ele vai enfrentar o julgamento, Ele vai enfrentar o Calvário, Ele vai enfrentar a morte. Ele então reclina-se, sua sangue, e fala com o Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, a resposta que ele obteve foi um não. O não é de preservação. Tem os nãos comuns, mas tem os nãos específicos. Não ache que Deus está te tratando, meu irmão, com acepção. Não pense que Deus não está olhando de forma carinhosa para você, porque assim como Paulo viu tantas pessoas sendo curadas, inclusive Eutico sendo ressuscitado da morte, mas quando ele pede ao Senhor algo em benefício de sua saúde, a resposta que ele tem é não. E ele não insiste, ele não acha que é menor, que ele é desprezado, que ele não presta, e ele também não vai romper o muro, porque o rompimento desse muro pode trazer uma catástrofe muito grande para a sua vida. Porque esta cobra o morderá. Essa cobra é conhecida, todos nós sabemos, mas vamos ler na palavra para que tenhamos maior entendimento de quem ela é. Gênesis capítulo 3, a partir do 1 diz assim: ora, a serpente, veja, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Por quê? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A cobra está, meus irmãos, a serpente está fazendo o seu trabalho de sedução e de atração, assim como foi lá com o primeiro casal até hoje. A tentativa, a necessidade, a vontade da cobra é que cada um de nós ultrapassemos o não, o muro de proteção estabelecido por Deus. Esse muro nos protege, esse muro nos preserva, esse muro impede que sejamos presa da cobra. Vou te mostrar isso de uma maneira mais prática na vida de um patriarca, o patriarca Jó. Olha o que está escrito em Jó capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Escute. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e seu gado se tem aumentado na terra. Olhe bem, olhe bem. Esse diálogo é um dos diálogos das conversas mais conhecidas do contexto bíblico. Satanás e Deus está conversando. Quando ele se apresenta diante de Deus, a primeira coisa que Deus faz é chamar a atenção dele para a integridade de um servo seu, que é Jó. Mas Satanás questiona a sua integridade, porque no início do capítulo 1 diz que Jó era um homem temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. Mas agora Satanás vem dizer algo, e eu me alegro muito aqui nessa circunstância deste versículo 10, porque Satanás deixa aqui transparecer a existência de uma cerca que o mantém fora de contato com o próprio Jó. É uma cerca que o impede de se aproximar de Jó e lhe tentar ao ponto de lhe fazer cair da fé ou da crença. Mas o que a palavra diz é uma coisa que você precisa entender, que esta cerca não sou eu quem constrói, não é você quem constrói ao seu redor. Satanás diz para o Senhor: porventura tu não cercaste de sebe a ele? É o próprio Deus que trabalha com o objetivo de construir um muro ao seu redor. Quando diz cerca de sebe, a sebe é uma cerca que nesse contexto bíblico aqui, uma cerca feita de paus em pés bem próximos, que se tornava impossível a ultrapassagem de quem estava dentro do aprisco e de quem estava de fora. Era impossível passar de um lado para o outro. O que Satanás está dizendo é que esse muro que Deus construiu ao redor de Jó, era impossível ele ultrapassar. Diga glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, essa cerca protege áreas muito específicas das nossas vidas, como é possível nós vermos aqui, e eu vou ler mais uma vez com você. Porventura tu não cercaste de sebe, primeiro, a ele. O objetivo de Deus dizer não, mantendo um limite para você, é para te proteger sua vida, proteger a sua integridade, a sua integralidade, você como um todo, sua alma, seus sentimentos. A necessidade desse muro é exatamente dessa função de proteção. O querer de Deus, o objetivo de Deus em dizer não tanto para nós, e nós os obedecendo, nós criamos esse muro de proteção ao nosso redor. Quer ver isso na prática? Daniel, no capítulo 6, versículo 21 e 22. Você conhece essa história, senão eu vou simplificar para você. Daniel aqui nessa situação não é mais o jovem que foi levado para a terra dos caldeus na Babilônia. Ele não é mais um adolescente de 17 anos. Aqui ele já é um idoso que tem 80 anos de idade, mas era um dos homens mais importantes da Babilônia. Ele agora é um homem responsável por 60 províncias do rei Dario. Dario precisava de Daniel, necessitava dele para a administração do reino. Mas ele baixou um edito, um decreto, impulsionado por invejosos, que proibia qualquer homem de fazer oração. Mas Daniel não obedeceu o decreto, ele vituperou o decreto do rei e por isso foi condenado. E a condenação era ser jogado na cova dos leões.
Dario se viu embaraçado porque ele mesmo havia feito o decreto, mas ele dependia muito de Daniel, mas ele não podia voltar atrás do seu decreto. Então ele ordena que Daniel seja jogado na cova dos leões. Daniel é jogado, colocado uma pedra em cima, um selo é posto, o rei volta para casa, não consegue comer, não consegue descansar, não consegue dormir. Na manhã logo cedo ele vai até em direção à cova, e não havia mais nenhuma esperança no seu coração, mas mesmo assim ele caminha até lá, e de longe ele gritou e disse: Daniel, porventura o seu Deus seria capaz de te livrar da boca dos leões? Inesperadamente, uma surpresa para Dario ele ouve. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Obedecer o limite estabelecido pelo Senhor, dar atenção a esse muro que ele ergue, nos protege integralmente. Veja lá, Jó capítulo 1, versículo 10, quando Satanás diz para o Senhor: cercaste de sebe a ele. Você é cercado, você é protegido quando você não rompe essa cerca e essa muralha que o Senhor tem erguido ao seu redor. Mas o texto diz mais: cercaste de sebe a ele e a sua casa. Eita promessa gloriosa, que nós não abrimos mão dela, nós não abrimos mão dessa promessa, que a bênção que nós queremos viver, queremos ver também vivendo todos os da nossa casa, e esse muro traz proteção também para a sua casa. Uma história muito conhecida também é a invasão de Josué, o exército de Israel, contra a cidade de Jericó. A cidade é intransponível, havia uma muralha gigantesca, não era possível ultrapassar, mas o Senhor então lhes faz uma promessa dizendo: durante 7 dias vocês vão rodear essa cidade com a arca da aliança. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª volta vocês vão tocar buzina e vão dar um grito ao mesmo tempo, e a muralha vai cair. Olha que coisa estranha, não havia dinamite, não havia explosivos, e aconteceu uma grande implosão feita de modo sobrenatural, apenas com a música e o grito do povo de Deus. A cidade toda haveria de ser destruída, mas algo aconteceu aqui e que nós precisamos atentar. Olha o que diz: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Uma cidade toda é arrasada, tudo vai pelo chão, tudo cai por terra, tudo está condenado agora, mas uma casinha construída lá no cantinho do muro, lá mesmo no finalzinho da cidade, lá na encosta, desprezada, sem nenhum tipo de valor ou observância, ali viu-se o cuidado e o muro de proteção do Senhor. A cidade cai, tudo é destruído, mas a casa de Raabe e os que estiverem com ela em casa serão preservados. Essa promessa é para você também, irmão. Essa promessa é para você também, irmã. É para você e os que estiverem na sua casa. Mas o texto ainda diz uma terceira questão: porventura não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? O objetivo de Deus é abençoar você, sua casa e todas as suas posses, tudo o que lhe pertence. Ei, o Senhor protege a sua casa mais do que a sua família. O Senhor protege o teu carro, a tua fazenda, e aqui não tem nenhum movimento ou incitação às questões de prosperidade, não, é apenas as promessas do Senhor que são fiéis e verdadeiras. O Senhor defende você, sua casa e tudo quanto você tem. Quantos de vocês já ouviram, já leram, já meditaram tantas vezes na história de Jacó?
Jacó foge de casa, porque ele havia feito algo errado contra seu pai e seu irmão mais velho. Seu irmão lhe ameaça de morte, ele foge para a casa de um tio seu, irmão de sua mãe. Chegando na casa do tio, ele se apaixona pela prima, a prima bonitinha, a Raquel. E ele então, depois de um tempo, cria coragem, pede o tio para se casar com Raquel. O tio diz: eu deixo, você pode se casar com ela, mas vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos para que o casamento aconteça. De bom grado, com muita paixão e ardência em seu coração, Jacó trabalha longos 7 anos para se casar com Raquel. Chega o dia do casamento, ele se casa, vai para a galera na noite de núpcias, mas no outro dia de manhã ele vê, ao clarear o dia, que na verdade ele tinha se casado com a irmã mais velha de Raquel. Ele então vai no seu sogro, no seu tio, no seu patrão, e diz: ei, que negócio é esse que tu me fizeste? Eu pedi para casar com Raquel. O sogro: é mesmo, cara, mas eu esqueci de lhe dizer algo, me passou pela mente, nem lembrei de te falar, que aqui a gente tem um costume, que a filha mais nova não casa antes da mais velha. Não, mas nós concordamos e eu ia casar com a mais nova. Eu quero casar com Raquel. Pode casar, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele diz: eu vou trabalhar, mas quero casar hoje. E ele então casa com as 2 irmãs, adquire família, precisa trabalhar, continua trabalhando para o seu sogro. E o seu sogro, o homem atribulado, fez umas coisas com Jacó, que Jacó mesmo faz questão de contar para a gente. Olha só o que ele diz, conversando com as suas 2 mulheres: e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário, olhe, 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. 10 vezes Labão dizia: não, eu vou mudar agora vai ser assim. Deus mudava junto com Jacó, e Jacó continua sendo abençoado. Labão diz: não, vamos mudar, agora vai ser assim. Mas ele diz aqui: Deus não permitiu que ele me fizesse mal. O Senhor está de olho nas tuas finanças, o Senhor está de olho nas tuas posses. O prazer do Senhor é te abençoar. A palavra do Senhor diz a Gaio que o desejo de Deus é que em tudo te vá bem. Meu irmão, minha irmã, existe um muro de proteção ao redor de nós, da nossa casa e dos nossos pertences. Pastor, que muro é esse? Como é esse muro? A que distância está esse muro? Qual é o material que é feito esse muro? Quem é esse muro? Como é? Por que é que eu não vejo? Zacarias vai nos dar essa resposta. Zacarias capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. É o próprio Deus, esse muro ao seu redor. E mais do que isso, agora nós entendemos a frustração de Satanás a conversar com o Senhor lá no diálogo de Jó, quando ele diz: você o cercou, é impossível ultrapassar esse limite. Ei, é um muro de fogo, é um muro de proteção, é um muro de guarnição. Basta você não ultrapassar os marcos estabelecidos pelo Senhor, e cada promessa de bênção que está escrito neste livro, você vai ver cumprir em você, na sua vida, no seu corpo, na sua casa, na sua família e tudo quanto lhe diz respeito. Nossa preocupação, meus irmãos, não deve ser em nos preocuparmos diariamente com o ataque do diabo. Voltemos a nossa preocupação na observância e obediência do que nos diz o Senhor, porque enquanto estivermos obedientes a Deus, andando no seu caminho, não ultrapassando, não rompendo os limites que Ele mesmo estabeleceu, a proteção está garantida. Diga glória a Deus. Que o Senhor em tudo nos abençoe, que Ele nos encha de temor e que afaste de nós todo espírito de insubmissão, de rebelião e de desobediência contra Ele, e que cada vez que o Senhor nos disser não, nós o glorifiquemos com a mesma veemência e alegria que o glorificamos quando Ele diz sim. Que você tenha uma boa semana. Que nessa semana você viva surpresas
Que você contemple o sobrenatural do Senhor de modo palpável e inegável na sua vida, na sua casa e de tudo quanto diz respeito a você.